Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria compartilhar mais uma mensagem com vocês e saber que Deus ainda tem palavras de bênçãos e de misericórdia para conosco. Você já conferiu se me segue? Se não me segue, comece a me seguir e ative os sininhos para os próximos vídeos chegarem para você. E também me siga no Instagram e no TikTok, pois sempre tem novos vídeos saindo lá para fortalecer sua relação com Deus. E a propósito, este ano eu comecei um quadro lá no Instagram e TikTok que se chama I'll prove to you that God speaks with us through songs. Eu vou provar para você que Deus conversa conosco através das canções, então não deixe de conferir. O tema do vídeo de hoje é: a ambição não me trouxe até aqui, mas Deus sim. Hoje falaremos sobre o propósito e projeto. Se a ambição tomou o lugar de Deus na sua vida, este vídeo é para você. Hoje Deus nos falará sobre fazermos as coisas dele com a motivação errada. Como não nos corrompermos pela ambição desenfreada durante o nosso processo até a prosperidade ou vivendo a prosperidade. Deus também nos responderá neste vídeo, então não deixe de assistir até o final. Deus te revelará os 7 passos para você ser bem-sucedido em qualquer projeto seu e ter ele como patrocinador. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria compartilhar mais um vídeo com vocês. Chegamos no último episódio da série Prosperidade e hoje falaremos de propósito e projetos. Muitos de nós sonhamos em construir algo para nós, uma empresa, um negócio que alcance muitas pessoas, que seja próspero, que tenha uma certa relevância na sociedade. E nós contamos com a ajuda e com a bênção de Deus, certo? Mas há aqueles que querem tanto essa prosperidade a todo custo, que tentam chegar lá sem a ajuda de Deus, através da injustiça, pulando etapas da preparação que é tão necessária, sentando em mesas que não tem nada a ver com o destino deles, aceitando oportunidades também que vai sabotar o destino, o futuro de bênçãos deles. Mas como saber se Deus abençoará o meu projeto ou não? Quando que Ele abençoa? Quando que Ele topa ser o patrocinador? O que farão os meus projetos serem prósperos? Essas perguntas serão respondidas neste vídeo, então não deixe de acompanhar até o final. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria que você refletisse sobre a seguinte pergunta: será que a ambição está ocupando o lugar de Deus na sua vida? Eu, graças a Deus, depois que descobri o meu propósito lá em setembro de 2023, e eu sempre contarei esse testemunho, que eu estava cansada de fazer várias coisas ao mesmo tempo e no final do dia me senti vazia. Então eu cheguei no meu quarto, dobrei os meus joelhos e perguntei a Deus: meu Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer para o meu futuro? Então Deus me respondeu através de algumas passagens bíblicas. E uma delas é a que está lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Até que eu chegue aí, dedique-se a ler, encorajar e ensinar. E é o que eu tenho feito daí então. E durante esses quase 3 anos de caminhada aí no meu projeto, eu venho desenvolvendo vários projetos em parceria com Deus. Fabiola, como é que você sabe que é em parceria com Deus, que Deus é o seu patrocinador? Porque esses projetos, eles surgiram depois que eu descobri o meu propósito. Então, eles estão enraizados nele. Hoje em dia eu tenho esse canal aqui no YouTube, onde eu falo da minha relação com Deus. Então eu posto o vídeo completo aqui no YouTube e durante a semana eu vou postando shorts relacionados a este vídeo no meu Instagram e no TikTok. Eu tenho também um outro canal no YouTube, o Enfermagem Break, que eu tenho parceria com uma amiga. Lá nós postamos conteúdo sobre saúde para as pessoas leigas, para as pessoas que não sabem. Eu também comecei um novo quadro este ano de 2026, que eu posto apenas no Instagram e no TikTok, que se chama I'll prove to you that God speaks with us through songs. Eu vou provar para você que Deus conversa conosco através das canções. Esse quadro nasceu com o intuito de alimentar a fé das pessoas através das canções,
praticar inglês e falar sobre Deus em 2 línguas diferentes. E por último, eu tenho também um curso de inglês onde eu ministro, onde eu sou a coordenadora e professora. E em todos esses projetos meus, eu posso dizer com 100% de certeza que eu sou bem-sucedida neles e eu consigo ver o cuidado, o direcionamento de Deus em cada detalhe. Eu me lembro que quando eu comecei este projeto aqui no YouTube, eu não sabia falar sobre Deus. Eu sabia que eu amava Ele, mas eu não sabia explicar isso que eu sentia. Eu sabia aquelas frases de para-choque de caminhão, né? Deus é fiel, Deus é amor, mas eu não sabia muito. Então Deus tem me capacitado até hoje, Ele tem me dado sabedoria para estar aqui falando com vocês. Ele tem me dado conhecimento sobre a palavra, me revelado os seus mistérios. E por isso eu até hoje estou aqui fazendo isso. Então Deus anda em parceria comigo neste projeto aqui, porque se Ele não me der sabedoria para o próximo tema, se Ele não me der uma ideia, se Ele não me inspirar, não haverá um novo vídeo. Eu também, quando eu comecei o Enfermagem Break, que é esse outro canal que eu contei para vocês em parceria com uma amiga, nós não tínhamos lugar para gravar, nós não tínhamos os equipamentos adequados. E Deus tem abençoado desde lá do início. Já tem quase 3 anos também que nós estamos postando conteúdos lá sobre saúde, tem uns 2 anos e meio. E se você tiver a oportunidade de ir lá no YouTube, Enfermagem Break, e ver o desenvolvimento dos nossos vídeos, você vai ver que do primeiro vídeo até o último, houve um desenvolvimento, uma evolução muito grande. Então eu consigo ver a bênção de Deus em cada passo do Enfermagem Break também. Já esse quadro musical que eu falei com vocês, aonde o meu intuito é alimentar a fé das pessoas através da música, lógico, ele é em inglês, mas ele nasceu também com o intuito de compartilhar mais conteúdo, de compartilhar a palavra, de compartilhar a sabedoria de Deus em uma outra língua. Então ele também, eu preciso a todo momento de inspiração, de sabedoria, de uma ideia inédita para manter ele vivo. E isso só vem de Deus, através do patrocínio dele. E nesse curso que eu falei que é o ministro de inglês, eu também consigo ver o cuidado de Deus constantemente. Lógico, sou eu que dou o curso, mas a partir desses 11 anos de caminhada, aprendendo inglês, Deus também me sustentou muito. Quando eu não acreditava em mim, Ele estava lá para me apoiar, Ele estava de prontidão para me mostrar uma palavra, para me afirmar que eu estava no caminho certo, que eu conseguia fazer aquilo. Tanto que o meu primeiro aluno foi ele que me convidou a ser professora dele, porque eu ainda não senti essa confiança. Então sim, eu vejo o cuidado de Deus. E se Deus não toca os alunos a me procurar, porque eu não faço tanta propaganda desse curso, se Deus não toca, não tem alunos. E se Deus não inspira eles, não fidelizam eles para gostar do meu serviço, eles não permanecem. Então, sim, tem um cuidado de Deus muito grande também neste projeto. E eu tenho um testemunho para contar também sobre este curso, que eu vou contar mais à frente para vocês. Algo que aconteceu e que mais uma vez me reafirmou o quão magnífico é Deus, o quão Ele tem cuidado de cada passo na minha vida e abençoado todos os meus projetos. Então, eu consigo ver que os meus projetos, eles são bem-sucedidos devido ao favor, devido à graça imerecida que vem de Deus. Uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim: Fabíola do céu, se eu soubesse inglês, eu iria humilhar todo mundo. E eu discordei com essa pessoa, porque eu não sei você, mas quanto mais eu me aproximo de Deus, mais dependente dele eu me torno. Mais eu vejo que tudo que acontece na minha vida é coordenado por ele, até os aplausos ou as críticas. Então toda bênção que vem na minha vida é por causa de Deus, não é porque eu sou poderosa, porque eu sei tudo, é porque Deus tem abençoado os meus projetos e as minhas mãos. É Deus que me dá a oportunidade de estar aqui novamente compartilhando mais uma mensagem com você.
e desenvolvendo e continuando e dando andamento em todos os meus projetos que têm a ver com o meu propósito. Então eu entendi que a presença de Deus é muito mais valiosa do que qualquer dinheiro. E é sobre isso que Deus quer falar com você hoje. É aí que Ele quer te tocar. Ele está te falando para não fazer as coisas dele com a motivação errada. Porque você pode até me enganar, pode até enganar alguém que está próximo de você, mas Deus você não conseguirá enganar, porque antes de você falar alguma coisa, Ele já soube da sua intenção, Ele já leu o seu pensamento, Ele já sabe o que você vai falar. A Bíblia diz que até os fios do nosso cabelo, Deus sabe a quantidade certinha. Então não tem como mentir para Ele. Olha o que nos é dito na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2 até o 4. Tomem conta do rebanho de Deus que lhes foi confiado, cuidando dele não por obrigação, mas de livre e boa vontade, como Deus quer, não por lucro vergonhoso, mas com generosidade, não como donos daquele que lhes foram confiados, mas como modelos para o rebanho. Assim, quando o Supremo Pastor aparecer, vocês vão receber a gloriosa coroa que não murcha. Nessa passagem foi nos dito para cuidarmos do rebanho que Deus nos confiou, não por obrigação, mas por livre e boa vontade, não por lucro vergonhoso, mas com generosidade, não como donos daquele que Deus nos confiou, mas como modelo para o rebanho. Porque no início dessa passagem, Deus nos diz para cuidar do rebanho que Ele nos confiou. Porque Deus espera que você descubra o seu propósito e comece a andar em cima dele até que algo aconteça. Afinal, como eu sempre digo nos meus vídeos, você não nasceu em vão, você tem uma missão. Fabíola, o que o rebanho tem a ver com o propósito? Porque o nosso propósito é sobre isso. Ele sempre refletirá nas pessoas. Então, a partir do momento que você descobrir o seu propósito e começar a trabalhar nele, em um dado momento você ajudará alguém. E Deus te fará canal de bênçãos para alcançar aqueles filhos que mais precisam. Fabíola, como não nos corrompermos pelo orgulho desenfreado durante o nosso processo até a prosperidade ou vivendo a prosperidade? Como nos mantermos com a motivação certa, sempre enriquecendo o reino de Deus? Os passos são nos dados lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5 até o 10. Portanto, façam esforço para terem mais virtude na fé, mais conhecimento na virtude, mais autodomínio no conhecimento, mais perseverança no autodomínio, mais piedade na perseverança, mais afeto fraterno na piedade e mais amor no afeto fraterno. Se vocês tiverem esses dons em abundância, eles não permitirão que vocês se tornem inúteis ou estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não possui esses dons é cego e míope, pois esqueceu que eles é que o purificaram de seus velhos pecados. Por isso, irmãos, esforcem-se para afirmar o chamado pelo qual vocês foram escolhidos. Se agirem assim, não tropeçarão. Pelo contrário, é desse modo que generosamente esses dons farão vocês entrarem no reino eterno do Senhor e Salvador, nosso Jesus Cristo. Aqui foi nos dito para fazermos um esforço, e é realmente um esforço. É o esforço que nos mantém no caminho do bem, mesmo diante de todas as adversidades. Nessa passagem, então, foi nos dito para fazermos um esforço para termos mais virtude na fé. Então, mesmo durante as suas adversidades, as tempestades, mesmo quando você estiver sendo provado, tentado por Deus para ser preparado para o futuro de bênçãos que Ele tem para a sua vida, mesmo nos seus piores dias, você tem que se esforçar para ter disposição e o hábito de fazer o bem. Também foi nos dito para fazermos um esforço para termos mais conhecimento
na virtude. Então não basta você querer praticar o bem, você tem que conhecer a mente de Deus, porque é isso que vai te direcionar para o que você pode fazer, para o caminho que você deve seguir e para aquele que não tem nada a ver com Deus, que você deve recuar. Então, se você não tem esse hábito, que você comece a ler a palavra, a ler a Bíblia, porque é daí que você vai tomar esse conhecimento que é tão importante para a nossa sobrevivência. Você não precisa começar lendo muito não. Se você tem dificuldade, comece com um versículo e vá aumentando gradativamente. Também foi nos dito nessa passagem para nos esforçarmos para termos mais autodomínio no conhecimento. Então não basta apenas você ter ciência da palavra de Deus. Você também tem que colocar ela em prática. Você tem que realmente lutar todos os dias para não se corromper, para não deixar os seus desejos da carne atropelarem os princípios de Deus, atropelarem o que Deus defende e o que o Espírito Santo vem te falando em espírito. Também foi nos dito para termos mais perseverança no autodomínio, ou seja, é uma luta constante, é correr de todas as maneiras possíveis das tentações da carne. E se você vier a se desviar, que você volte para Deus novamente, se reconcilie com Ele e peça perdão. Não deixe que o pecado te distancie de Deus e do futuro, do destino que Ele tem para você. Não deixe que Ele sabote seu propósito. Foi nos dito para nos esforçarmos, para termos também mais piedade na perseverança. Então eu sei que é difícil, as tempestades, é difícil o momento de preparação com Deus, onde chega muita provação, chegam muitos testes realmente. É difícil você olhar para a sua realidade e não ver nada se movendo a seu favor, não ver nada que Deus te prometeu acontecendo. Mas mesmo nesses dias, nesses piores dias na sua vida, nesses dias mais difíceis, Deus espera de você fé, paciência e humanidade. Ele espera que você desenvolva dentro de você a compaixão pelo próximo e entenda que você pode sim estar passando por momentos difíceis, mas as pessoas não têm culpa desse processo específico que você tem com Deus e que também elas podem estar passando pelo mesmo que você está passando ou ainda por algo pior. E muitas delas estão sorrindo na esperança de um milagre. Foi nos dito também para nos esforçarmos para termos mais afeto fraterno na piedade. Então Deus espera que você faça um sacrifício ou quantos sacrifícios sejam necessários para se tornar cada dia mais parecido com Ele, com Jesus. Deus prega muito sobre a misericórdia para com o outro. Então você não precisa fazer muito não. É um sorriso, é um aperto de mão, um olhar nos olhos, o estar presente na conversa, o ouvir o desabafo do outro sem julgar. É uma palavra amiga. Se você sentir no coração, dê um abraço. São pequenos gestos que muitas vezes para você não significa nada, mas para a pessoa que está recebendo vale muito, vai alegrar o dia dela. E você fazendo isso, praticando isso, se tornará cada dia mais parecido com Deus. E por último, foi nos dito para nos esforçarmos para termos mais amor no afeto fraterno. E geralmente nós assimilamos o amor apenas entre os casais, apenas o amor que nós sentimos pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelos nossos familiares, amigos. Mas o amor, ele vai além. É o desejo pela felicidade e o bem do outro. Então se esforce para cultivar isso dentro de você. E entenda que se o seu próximo, se o seu vizinho chegar na terra prometida dele primeiro que você, é porque ele está preparado. Mas não significa que você não chegará lá. Significa que você não está preparado o suficiente para acessar essa grande bênção. Por isso que Deus nos chama ao posicionamento. A partir do momento que você se posicionar e começar a crescer para o que Ele tem para você, você chegará na sua terra prometida com muito mais facilidade. Se você se empenhar, se esforçar realmente
para desenvolver esses dons, essas virtudes dentro de você, você poderá ser o magnata mais rico desse mundo. Você nunca se afastará de Deus e nunca colocará outra coisa no centro da sua vida que não seja Deus, que não seja Jesus, que não seja os seus princípios. E algo que nós temos que trazer para o nosso coração e entender foi que nessa passagem foi nos dito que aqueles que não se empenham em ter esses dons, essas virtudes, são como cegos, míopes, estéreis, inúteis para o reino de Deus. Mas também foi nos dito lá um alento para a alma, que aqueles que desenvolvem, que se esforçam para desenvolver esses dons, essas virtudes, eles não tropeçarão. Olha o que nos é dito na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5 até o 6. Da mesma forma, vocês jovens, obedeçam aos anciãos. E no relacionamento mútuo, revistam-se todos de humildade, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas concede seu favor aos humildes. Abaixem-se então debaixo da poderosa mão de Deus, para que no momento certo Ele os levante. Há umas 2 semanas atrás eu tive a oportunidade de ouvir uma fala de um padre durante a missa que me tocou muito e que tem relação com o tema de hoje. Ele falou o seguinte: Deus não ama a pobreza, mas ama os pobres. E em Mateus capítulo 5, versículo 3, Jesus nos explica, nos fala sobre as bem-aventuranças. E a primeira delas é: felizes os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. O pobre que a Bíblia fala aqui não é aquele desprovido de dinheiro, aquele desfavorecido financeiramente, mas é o pobre de espírito. O que é ser pobre de espírito? Significa reconhecer a própria insignificância, humilde e desprovido de orgulho, confiando na graça e na misericórdia de Deus. Se você é rico em si mesmo, segundo essa primeira bem-aventurança que Jesus nos disse, você não é útil, você não tem lugar no reino dos céus. Como assim, Fabíola? Se você acha que já sabe tudo, você já é rico em conhecimento e sabedoria e não tem mais espaço para aprender mais nenhum ensinamento de Deus. Se você acha que não precisa de ninguém, você já é rico em autossuficiência e não precisa da ajuda, da providência de Deus. Se você diz que é perfeito, que não comete pecados, olha o que Deus te diz lá na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8 até o 10. Se dizemos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Ele é fiel e justo. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a palavra dele não está em nós. Se você é rico em si mesmo ou rico de coisas que você colocou no centro da sua vida, no lugar de Deus, você não abre espaço para Deus agir, para Deus atuar na sua vida. E sempre nos faltará algo. No vídeo passado nós falamos sobre isso, quando Jesus vira para a samaritana e diz: eu sou a água viva que você precisa. Se você beber dessa água viva, você nunca mais terá sede. Então ali nós entendemos que sim, há uma sede mais profunda, a sede do amor, a sede do cuidado, a sede da eternidade. Sempre haverá uma sede, um vazio, uma falta que só Jesus, só Deus pode preencher. Então Deus está à procura de pessoas que tenham esse coração realmente, que entendam o quão pobres são, o quão insignificantes são e que precisam se enriquecer cada vez mais nele. E que não coloquem nada nem ninguém no centro da sua vida além de Deus, além de Jesus. Fabíola, o que Deus fala especificamente na Bíblia sobre o nosso propósito, sobre os nossos projetos e como prosperá-los? No livro de Provérbios é nos dado uma aula sobre prosperidade. E hoje Deus te dará 7 passos para você ser bem-sucedido em qualquer projeto seu
e ele ser o seu patrocinador através do livro de Provérbios. O primeiro passo está lá nesses 2 versículos de Provérbios. O primeiro, Provérbio capítulo 19, versículo 21. Existem muitos projetos no coração humano, mas é o conselho de Javé que se mantém firme. Provérbios capítulo 21, versículo 2. Todo caminho parece correto aos olhos humanos, mas é Javé quem pesa os corações. Eu antigamente, antes de descobrir o meu propósito, lá em setembro de 2023, como eu disse, eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo e no final do dia me sentia vazia. E esse vazio que muitos de nós sentimos reflete que nós estamos apenas existindo e não vivendo os desígnios que Deus tem para a nossa vida. Então, se você sente esse vazio, se você sente que está trabalhando no lugar errado, se você sente que não está produzindo, não está rendendo aonde você está, parece que falta algo, que você se aproxime de Deus e pergunte a Ele sobre o seu propósito, assim como eu fiz. Seja intencional. Ajoelhe e pergunte: meu Deus, por que eu nasci? O que o Senhor quer para o meu futuro? Que Deus, sim, Ele dará um jeito da resposta, da mensagem dele chegar para você de uma forma que você entenda. Quando eu perguntei a Deus, Ele me respondeu sobre o meu propósito através de algumas passagens. Mas Deus conversa conosco de outras maneiras também. Deus poderá tocar uma pessoa para trazer a mensagem para você. Ele conversa conosco através do Espírito Santo. Ele pode usar o seu algoritmo das suas redes sociais para trazer um vídeo para você. Então, a partir do momento que você perguntar a Deus sobre o seu propósito, fique atento a tudo que vai acontecer depois, porque sim, Ele vai falar com você de uma forma que você entenda. O segundo passo para sermos bem-sucedidos nos nossos projetos e conseguir o patrocínio de Deus está lá em Provérbio, capítulo 23, versículo 12. Oriente seu coração para a disciplina e seus ouvidos para as palavras do conhecimento. Sem a disciplina você não chegará a lugar nenhum. Uma vez eu tive a oportunidade de assistir uma pregação do Tiago Brunet, onde ele falou algo que faz total sentido, que me fez entender a importância da rotina, da constância, da disciplina. Ele disse o seguinte: imagina se o seu coração hoje fala assim: eu tô cansado, eu não vou bater. O que vai acontecer? O seu coração vai parar de bombear sangue para o seu corpo, principalmente para o cérebro. Não chegará oxigênio nas suas células e você receberá uma alta celestial. Vai direto para o além ou para outro lugar. Então aqui nós entendemos que o que mantém o nosso propósito e os nossos projetos vivos é a disciplina e a constância. Então, a partir do momento que Deus te revelar o seu propósito, que Ele lançar uma palavra sobre a sua vida, que você comece a trabalhar nisso até que algo aconteça. Nesse mesmo versículo desse provérbio, foi nos falado sobre termos disciplina e ouvidos para a palavra do conhecimento. No vídeo passado, foi nos dito que a fé sem obras é morta. Então não adianta Deus te revelar uma palavra, te revelar o seu propósito e você apenas acreditar. Você tem que começar a fazer o que está no seu controle. Então comece a se especializar, a tomar conhecimento sobre o seu propósito, que você entenda mais, estude mais sobre a palavra, porque mesmo que muitos não acreditem, aqui está a chave para a prosperidade. E aqui nós não encontramos apenas isso, mas a resposta de qualquer coisa que nós estejamos passando na vida. Que você faça cursos, se especialize na área que você quer atuar, na área que tem a ver com seu propósito, ou seja, abra o leque de possibilidades para Deus te abençoar. O terceiro passo está lá no Provérbio 21, capítulo 17. Quem ama o prazer acabará pobre. Quem ama vinho e carne boa nunca ficará rico. Sem equilíbrio é impossível alcançar a prosperidade. Não é porque você quer que você vai ter. E não é porque você tem, que você tem condição financeira, que você tem tempo, que você pode praticar a todo momento e esbanjar.
Então, um exemplo prático: você ama chocolate, você tem condição de comprar quantos chocolates você quiser no supermercado, tem condição e tempo. Mas não é por isso que você vai lá no supermercado e vai comprar 1 milhão de barras de chocolates e vai comer todo dia, porque senão você vai contrair o diabetes. Você tem que ter sabedoria para administrar esse desejo seu. Ou seja, comer um pedacinho de chocolate por semana, um pedacinho por mês, quem sabe. O prazer, ele é muito bom, mas em excesso causa o vício. E tudo em excesso não tem nada a ver com Deus, não tem relação com Deus. Deus é equilíbrio, Deus é paz, Deus é paciência, Deus é sabedoria para administrar as coisas. Então, ele pode até te tornar próspero, mas se você não souber administrar isso, do que adianta? O quarto passo é nos dado lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 22. Os projetos fracassam por falta de consulta, mas se realizam quando há muitos conselheiros. Hoje, com o que eu faço, o que eu falo aqui para vocês através dos meus vídeos, vocês acham que isso vem de mim? É lógico que não. Até mesmo porque a opinião da Fabíola não tem poder nenhum sobre a sua vida, mas a palavra de Deus e o seu posicionamento sim. Então tem uma procura no backstage aqui que ninguém vê. Ou seja, eu oro todos os dias, eu faço meu estudo bíblico durante a semana, eu sempre estou assistindo a pregações de grandes instrumentos de Deus para me inspirar. Eu presto atenção nos sermões dos padres durante a missa para também me inspirar a fazer o que eu faço hoje. Eu gosto muito de ouvir as pessoas mais velhas, né? O tropeço do outro para evitar que eu tropece. Eu aprendo muito com eles também. E lógico, eu peço sempre sabedoria a Deus para que Ele me ajude a desvendar os seus mistérios. Então faço o mesmo, que você peça conselho a pessoas mais experientes, as pessoas que viveram mais que você, as pessoas que tropeçaram mais que você não questione, apenas escute. E se você tiver alguma dúvida, que você não tenha vergonha de perguntar. É assim que esse processo de aprendizagem acontece, através dessa troca de informações e experiência. Eu sempre digo que o conhecimento ele nunca pode ficar parado. Por isso que eu estou sempre falando e sempre compartilhando tudo que eu aprendo, porque eu sei que pode agregar na sua vida também. O quinto passo está lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Entregue suas obras aos cuidados de Javé e seus projetos se realizarão. Faça a sua parte durante o seu propósito, o seu projeto com Deus, mas o que faltar, o que você precisar de assistência, recorra a Deus. A partir do momento que Deus me revelou meu propósito lá em setembro de 2023, como eu já disse para vocês através de algumas passagens bíblicas, e uma das que ele me revelou está lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, até que eu chegue aí, dedique-se a ler, encorajar e ensinar. A partir daí, o que eu fiz? Neste projeto, há a responsabilidade da Fabíola e a responsabilidade de Deus. A minha responsabilidade é gravar, editar e lançar os vídeos nas minhas redes sociais. Mas qual que é a responsabilidade de Deus? E que eu acredito que é o mais importante, é me ajudar a criar o meu roteiro, porque para eu criar um roteiro, Deus tem que me dar sabedoria, tem que me dar inspiração, conhecimento acerca dele. Então eu não faço meu roteiro sozinha. É Ele que planta no meu coração a sementinha do novo tema que deverá sair. O que mais que Deus faz? Para o vídeo chegar até você, é Ele que entrega. É Ele que sabe da sua necessidade. É Ele que sabe a palavra que Ele precisa para animar o seu espírito, para animar a sua alma, para te fazer continuar caminhando nos desígnios que Ele tem para você. Então eu gravo, eu edito, eu lanço, mas quem entrega o meu vídeo, quem sopra o meu nome é Deus. Eu não tenho controle sobre isso. Então, nós temos que entender que no nosso propósito, no nosso projeto,
há as duas responsabilidades. Você tem que fazer o que você tem controle, mas o que você não tem controle é Deus que te ajudará a fazer. E você tem que entender também que é para você entregar os seus projetos e propósitos na mão de Deus, e não na mão de pessoas que fingem ser seus amigos e na primeira oportunidade irá te apunhalar. E como qualquer projeto, sim, eu tive dificuldades durante esses quase 3 anos aí de caminhada, mas sempre que me faltava alguma coisa eu recorria a Deus e Deus trazia providência no tempo certo. E eu tenho 2 testemunhos que para mim mostrou o quão poderoso Deus é e que me reafirmou mais uma vez a maneira que Ele cuida de mim, que Ele quer que eu continue caminhando nos projetos que Ele tem para minha vida. O primeiro testemunho foi que a minha ferramenta de trabalho nesses 4 projetos é o meu celular. Então eu gravo no meu celular, eu edito no meu celular, eu dou aula de inglês no meu celular. E já havia mais ou menos 1 ano que eu já estava caminhando no vermelho, ou seja, o meu celular tem 256 GB de memória e eu já estava caminhando nos 246. Então todo vídeo eu gravava ele, editava, lançava e já apagava, porque senão não teria espaço para lançar, para produzir os próximos vídeos. Daí um dia, antes de eu gravar, fazer uma gravação, eu fui conferir lá nas minhas configurações o quanto de memória eu tinha. E quando eu abri, eu achei essa quantidade de memórias que eu vou deixar aí para você, vou colocar a foto. Então Deus comprou mais espaço para mim, para eu continuar fazendo o que eu nasci para fazer. E isso para mim, talvez você possa pensar, nossa, Fabíola, isso não tem nada a ver. Mas para mim significa muito, porque eu sei que o iPhone, qualquer vídeo que você posta, ele já ocupa um espaço muito grande. E como eu disse, o meu celular é minha ferramenta de trabalho. Mas eu profetizo em nome do Senhor Jesus que Deus melhorará muito mais ainda minhas ferramentas de trabalho. O segundo testemunho é que há umas 3 semanas eu perdi 2 alunas no meu curso de inglês. 2 alunas pararam de fazer o curso comigo. E em menos de 2 semanas, Deus me enviou 4 vezes mais o número de alunos. Então Deus sim, Ele me honrou, Ele foi fiel. Ele me ajudou nessa necessidade, nessa dificuldade que eu tinha nos meus projetos. E eu declaro em nome do Senhor Jesus que também isso que você vem pedindo para Deus, essa dificuldade que você está passando, Deus ouviu as suas preces e Ele vai trazer providência. Ele vai te honrar também, porque Ele é fiel. O 6º passo está lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 9. O coração humano planeja seu caminho, mas é Javé quem dirige seus passos. O projeto pode até ser seu, mas é Deus que te dará a direção, que te mostrará os próximos passos. Até mesmo porque é Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, não você. Então é Deus que te mostrará em qual porta entrar, qual parceria fazer, quais funcionários contratar, qual vídeo lançar, quando lançar. A todo momento você precisa pedir instruções a Ele. E vamos supor que você pergunte a Deus, meu Deus, eu devo aceitar essa oportunidade? Se Deus te responder através da palavra, através de um vídeo, ou tocar alguma pessoa para trazer a mensagem para você, ou através do Espírito Santo, se Ele falar que sim, que você faça. Se Ele falar que não, que você não faça. Mas se Ele permanecer em silêncio, o silêncio também é resposta. O silêncio significa não se mova, não faça nada. Então aprenda a pedir mais direção a Deus, que você viverá com mais assertividade e não perderá tempo nessa vida. Você viverá conforme os desígnios que Deus tem para você. E o 7º passo é o que está lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 33. O temor de Javé é disciplina de sabedoria, e antes da honra vem a humildade. Esse passo, na minha opinião, é o mais importante, porque Deus ele não vai te honrar se você não for temente a Ele, se você não produzir a humildade dentro de você. E o temor de Deus não é ter medo dele, é ter amor, é ter respeito. Um amor, um respeito tão grande que você não fará o que ele desaprova.
Já ser humilde é a virtude que consiste em reconhecer as próprias limitações e fraquezas, agindo com simplicidade e sem desejo de se mostrar superior às pessoas. Em Marcos, capítulo 10, versículo 43 até o 45, Jesus nos diz que aquele que quer ser grande seja o servidor de vocês, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate de muitos. Então aqui Jesus nos ensina que o que realmente importa não é o que nós construímos no externo, mas o que nós construímos dentro de nós mesmos e dentro das pessoas que nós ajudamos. Olha o que nos é dito lá em Eclesiástico, capítulo 10, versículo 12. O princípio do orgulho humano está em afastar-se do Senhor e manter o coração distante de quem o criou. Você só se tornará mais temente e mais humilde se você se aproximar de Deus e se empenhar em entender mais quem Deus é, quem Jesus é, entender mais sobre a sua origem, sobre o sacrifício de Jesus lá na cruz por você, descobrir o seu propósito, tomar conhecimento da palavra de Deus, o que ele defende, quais são seus princípios, e não só tomar ciência, mas aplicar isso na sua vida e deixar isso gerar frutos. Ter como prioridade, como objetivo, se tornar cada dia mais parecido com Deus, com Jesus. Não tem outro jeito. O segredo é a procura diária. É o relacionamento com Deus. É isso que te transformará e te fará acessar o extraordinário. Se você se empenhar em seguir esses 7 passos que Deus nos mostrou no vídeo de hoje para chegarmos à prosperidade com Ele, se você se empenhar em desenvolver, realmente se esforçar para desenvolver todas aquelas virtudes que nós falamos lá no início do vídeo, olha o que Deus te promete lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 até o 14. Se você obedecer de fato à voz de Javé, o seu Deus, cuidando de colocar em prática todos os mandamentos que hoje lhe dou, Javé, o seu Deus, é de fazê-lo altíssimo sobre todas as nações da terra. As bênçãos que virão sobre você e o acompanharão, se você obedecer à voz de Javé, o seu Deus, são essas. Você será abençoado na terra e abençoado no campo. Será abençoado o fruto do seu ventre, o fruto do seu solo, o fruto de seus animais, a cria de suas vacas e os filhotes de seu gado miúdo. Será abençoado o seu cesto e a sua amassadeira. Você será abençoado ao entrar e abençoado ao sair. Javé entregará, já vencido, os inimigos que se levantarem contra você. Por um só caminho eles virão atacar você, e por 7 caminhos fugirão. Javé mandará que a bênção fique com você em seus celeiros e em tudo aquilo que você puser as mãos. Javé, o seu Deus, vai abençoá-lo na terra que ele mesmo lhe dará. Javé vai fazer de você um povo a ele consagrado, conforme prometeu, se você observar os mandamentos de Javé, o seu Deus, e andar pelos caminhos dele. Todos os povos da terra verão que sobre você foi invocado o nome de Javé e ficarão com medo de você. Javé vai enchê-lo de felicidade com o fruto de seu ventre, dos animais e do seu solo, este solo que Javé prometeu a seus pais que daria a você. Javé abrirá para você o bom tesouro do céu, dando no tempo certo a chuva para a terra e abençoando todo o trabalho que você realizar. Desse modo você poderá emprestar a muitas nações e nunca tomará emprestado. Javé fará de você a cabeça e não a cauda. Você estará sempre por cima, nunca por baixo. Isso, porém, com a condição de você obedecer aos mandamentos de Javé, o seu Deus, que hoje lhe mando observar e colocar em prática. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, de nenhuma das palavras que hoje eu lhe ordeno, indo atrás de outros deuses para servir a eles. Você honrando a Deus, você conseguirá tudo aquilo que os ambiciosos tanto procuram.
Só que a diferença é que essa bênção será duradoura na sua vida, porque você estará enraizado na pessoa certa, em Deus, em Jesus. Isso te justifica lá no Provérbio, capítulo 28, versículo 8. Quem multiplica seus bens com lucros e juros, acumula-os para quem se compadece dos fracos. Ainda em Deuteronômio, capítulo 28, um pouco à frente, no versículo 15 até o 46, é nos dito sobre as maldições. Tudo aquilo que virá sobre a nossa vida, se nós não quisermos seguir os desígnios de Deus, se nós não formos temente a Deus, se nós não formos humildes, se nós não seguirmos os seus princípios, os seus mandamentos, se nós não nos empenharmos para produzir aquelas virtudes lá do começo do vídeo. Tiveram alguns versículos que me chamaram a atenção que eu gostaria de compartilhar com você. O primeiro é o Deuteronômio, capítulo 28, versículo 29. Em nenhum de seus caminhos você será bem-sucedido. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 43 até o 44. O migrante que vive em seu meio se elevará cada vez mais alto às custas de você, enquanto você descerá cada vez mais baixo. Ele poderá emprestar a você e você nada lhe poderá emprestar. Ele ficará como cabeça e você como cauda. Deuteronômio capítulo 28, versículo 65. No meio dessas nações você nunca terá tranquilidade e a sola do seu pé não vai encontrar onde se apoiar. Javé fará que você tenha um coração inquieto, os olhos mortiços e uma vida de desespero. Só prevalece quem honra a Deus e quem é de verdade. Meu Deus, eu agradeço o Senhor por mais um vídeo que está finalizando. Peço que o Senhor abençoe todas as pessoas que entraram aqui e que elas tenham encontrado uma resposta. Meu Deus, eu peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor abençoe todos os projetos que estão sendo produzidos na vida deles. Se muitos deles não souberem o propósito deles e a partir desse vídeo se inclinarem, perguntarem ao Senhor sobre isso, que o Senhor possa respondê-los de uma forma clara, para que eles comecem a trabalhar e enriqueçam cada vez mais o seu reino e encontrem um sentido para a vida deles, que através disso também eles sejam muito felizes, vivam com assertividade e possam ajudar a muitas pessoas. Que o Senhor traga, meu Deus, qualquer providência que eles precisarem, tudo que faltar durante esse percurso, para manter o projeto, para manter o propósito deles vivo, que o Senhor traga providência no tempo certo, que o Senhor toque as pessoas, que o Senhor traga mais clientes, que o Senhor possa abençoar o bolso deles tanto, que eles consigam ajudar mais pessoas, ajudar aqueles filhos, aqueles irmãos que estão em necessidade. Que o Senhor possa os dar sabedoria para administrar esse negócio, essa empresa, esse propósito, esse canal, esse projeto, enfim, qualquer que seja a demanda deles, que o Senhor possa dar sabedoria, que o Senhor possa enviar os conselheiros certos, que o Senhor possa patrocinar, enviar de alguma forma condição financeira para também eles continuarem caminhando. Mas que mais que isso, meu Deus, que o Senhor os encha de presença. Porque se o Senhor estiver no meio, se o Senhor der sabedoria, se o Senhor conversar com eles, der direcionamento a eles todos os dias, através do Espírito Santo, através da palavra, nada os faltará. A palavra nos diz que tudo virá como consequência. Tudo isso eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio, você crê? Se você crê, já está declarado e decretado em nome do Senhor Jesus. O que mais te tocou no vídeo de hoje, me responda nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva e ative o sininho para os próximos vídeos chegarem para você. Que Deus abençoe a sua semana.